Alô? Olá, ministro. Muito boa Tá me tarde. ouvindo? Perfeitamente. Então, eu vou Perfeitamente. botar aqui. Você desculpa, eu não estava conseguindo acessar aqui. Ministro, eu entendo perfeitamente porque eu tenho sempre um problema para acessar. Eu esqueço como faz o acesso, a gente está pegando o jeito aqui ainda. Mas eu queria agradecer imensamente a sua generosidade de vir falar conosco aqui. A gente sabia do momento que o senhor está vivendo, a gente tinha combinado antes, veio toda essa questão da dona Ruth, que eu aproveito para dar um abraço virtual aqui no senhor, e extensivo ao doutor Ives, que esteve aqui conosco na nossa primeira live. Foi simplesmente sensacional, foi uma delícia estar com ele. E estender o agradecimento também ao Fernando Sintra, que tornou possível esse encontro. Então, ministro, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Só para concluir, essa live de hoje é uma reparação na minha vida, porque eu estive na sua semipresença duas vezes. Uma primeira quando eu era advogado recém-formado, em 1999, 98 ou 99, não me recordo direito, fui fazer uma sessão no órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho. Um irresponsável, né? Eu não sabia nada e fui lá sustentar um processo. E estava tendo uma votação da lista tríplice e eu estive com o senhor aqui ao pé do meu ouvido porque eu estava sentado do lado de uma senhora e ela pegou o telefone e falou assim: ministro Ives Gandra Martins Filho, o senhor é o novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho. E ela deu a notícia para o senhor, eu estava ali do lado. E a outra foi quando o Dom Fernando esteve aqui. Fui convidado, mas eu estava viajando com a família. E o Bruno, meu sócio, esteve com o senhor numa recepção. Mas um dia a vida havia de reparar esses dois desencontros. Ministro, muito obrigado. Em nome aqui de todo mundo que faz a Advocacia Explicada, muito bem-vindos. Estão todos ansiosos para ouvir o senhor, não a mim. Boa tarde, Rafael. Muito prazer que aceitei o convite. Não estou sabendo bem como é que vai ser se a gente responde perguntas, eu faço uma exposição, como é que é a sistemática que vocês adotam? Ministro, o senhor manda, o senhor determina, aqui a gente obedece. Eu adoraria fazer uma pergunta para o senhor, uma que acredito que vai permitir que o senhor discorra a respeito da questão das virtudes, que é o nosso tema, mas eu queria pegar a sua opinião, e não vou deixar o senhor embaraçado, porque eu sei que o senhor, tal qual o doutor Ives Gandra, é uma pessoa de opiniões, e já deu publicamente, mas eu queria que o senhor colocasse assim, essa questão para o público, que foi uma coisa que a gente conversou com ele na nossa live número 1, e eu gostaria de trazer aqui para o senhor também, que seria a seguinte questão. Hoje, os advogados que estão se formando vêm com uma bagagem que a gente vai falar mais na frente, digamos, capenga. O senhor, que é um profundo conhecedor do Senhor dos Anéis, se apega à carteira da OAB como se fosse uma grande ferramenta, uma grande conquista, esquece de desenvolver outras virtudes e tudo mais. E o doutor Ives Gandra falou para a gente aqui do desafio do novo advogado, que é os tribunais fazendo, digamos, como última instância política e como legisladores, fazendo com que a jurisprudência mude sem que haja um fato social ou uma questão legal a justificar essa mudança. Aí o que o senhor diria para esses advogados iniciantes, o desafio disso? Qual é a sua perspectiva em cima dessa questão, ministro? Então, Rafael, o que eu vejo é que você, no fundo, gostaria que eu falasse um pouco do ativismo judicial. Eu vou contextualizar, então, dentro dessa temática que você havia me pedido para abordar as virtudes do advogado, principalmente daqueles que atuam perante os tribunais superiores. Eu dou aulas aqui na nossa Escola Nacional da Magistratura Trabalhista da matéria deontologia jurídica, a ética mais voltada para os juízes. Agora, também existe uma ética dos advogados. O que nós queremos é que todos aqueles que exerçam carreiras jurídicas, que exerçam atividades jurídicas, consigam, vamos dizer assim, conciliar a chamada excelência técnica com a excelência ética.
aquilo que os franceses chamam de savoir-faire e savoir-être. Não adianta, por exemplo, como você mesmo falava, a pessoa sai da faculdade, ela recebeu uma formação, ela passa num concurso para juiz, para promotor, para delegado, ele mostra que tem competência jurídica, conhece, é o savoir-faire. Agora, o savoir-être significa a pessoa ter virtudes, qualidades para exercer essa profissão de juiz, advogado, promotor. E cada uma dessas carreiras tem uma ética própria. Então, eu diria assim, para o juiz, a principal virtude, principal qualidade, sem a qual ele não pode ser juiz, é a imparcialidade. Eu integrei durante 2 anos o CNJ, e no CNJ, todos os juízes que nós afastamos da jurisdição foram fundamentalmente por quebra desse princípio da imparcialidade. Eu, por exemplo, ouvi de um juiz, quando fui colher o depoimento pessoal dele num determinado processo administrativo disciplinar, ele dizia assim, sabe, né, ministro, todo mundo fazia assim no tribunal, em termos de práticas administrativas, de privilegiar, em termos de vamos dizer assim, atrasados, verbas que havia que receber, dirigindo, privilegiando um ou outro. Você sabe, né? Todo mundo fazia, né? Chega uma hora que a gente já nem distingue o que é certo do que é errado. Nesse momento eu disse para esse juiz, no meio do depoimento dele, o dia que o juiz não conseguir distinguir o certo do errado, ele não pode mais ser juiz, não distinguir o bem do mal. Então, sempre que o juiz perde essa imparcialidade, ele não tem mais condição de ser juiz. Então, uma das virtudes fundamentais, assim, aquilo que mais deve caracterizar o juiz, nesse savoir-être, é a imparcialidade. Pois bem, o advogado, ele é parcial, obviamente, ele vai defender uma das partes. Mas isso não o dispensa daquilo que a Mandré chamava, né, do juiz ser o primeiro juiz da causa. Então, o que significa? Eu tenho que verificar se essa é uma boa causa. Eu tenho que ver se esse é um bom direito que eu posso defender e eu defendo com consciência. Por quê? Porque senão, principalmente na nossa área trabalhista, um dos motivos pelos quais foi feita na reforma trabalhista a inclusão de honorários advocatícios agora indiscriminadamente para empregados e empregadores, ambos têm que pagar honorários advocatícios no caso de perda da ação. Por quê? Porque antes se pedia qualquer coisa. Na pior das hipóteses, o trabalhador saía sem perder nada. Ele podia não ganhar, mas não perdia. Agora, nós podemos dizer que o processo trabalhista é um processo responsável. Significa que o trabalhador, e principalmente o advogado, vai pedir aquilo que realmente o trabalhador não recebeu. Aquilo que realmente ele tem condições de provar que o empregador não pagou. Portanto, cada carreira tem as suas virtudes ou qualidades específicas. Então, a do juiz, a principal é a imparcialidade, a do advogado seria a acolher, pensar antes se é uma boa causa, se há um bom direito. E aí sim, porque se ele percebe claramente que o seu cliente está mentindo, que aquilo ele não tem direito, aí sim ele está embarcando numa aventura judicial. Por outro lado, o que nós verificamos em termos de
atuação, principalmente dos advogados, vamos dizer assim, uma coisa é a atuação na primeira, na segunda instância. Outra, muito diferente, é a atuação nos tribunais superiores, que é o que você gostaria que eu falasse um pouco. Sim. Por quê? Porque, na minha forma de ver a prestação jurisdicional, e principalmente num dos institutos que eu mais defendi há anos, que é o Instituto da Transcendência, que é muito similar, mas tem as suas características específicas em relação à repercussão geral, em relação a recursos repetitivos. O direito do cidadão é ao duplo grau de jurisdição. Ou seja, a decisão de um juiz, o cidadão tem direito à revisão daquela decisão por um colegiado, que é o tribunal. Sim. Esse é o direito do cidadão. O Estado federado, ele tem o direito, então eu diria que o acesso aos tribunais superiores é um direito da cidadania, do Estado federado ter o seu direito, ou constitucional ou federal, aplicado uniformemente em todo o território nacional. E aí o recurso que as partes entram, ele é um mote para o tribunal estabelecer o conteúdo normativo de cada dispositivo da lei federal e da Constituição. Sim. Ou seja, se usa do recurso que a parte apresentou, se seleciona aqueles que vão ser julgados, e a partir desses julgados se fixam uma tese, se fixam os temas, como são entendidos pelo Supremo, STJ, TST, e a partir daí as instâncias, a primeira e segunda instância, devem observar essas decisões de caráter vinculante ou não. Pois bem, com a transcendência, isso ficou ainda mais vincado. Ou seja, o que se busca é a fixação de uma tese e depois o controle dessa tese na aplicação pelas instâncias inferiores. Então, a transcendência política, ou melhor, transcendência jurídica, é um tema novo que vai ser tratado, então essa matéria ainda não foi pacificada, vamos pacificá-la. Transcendência política, essa matéria já foi pacificada e tem tribunal que não está observando. Então, a indisciplina judiciária. Depois nós temos a transcendência social e econômica, ou a matéria está tratada na Constituição Federal, com um direito social constitucionalmente garantido, o valor da causa é tão elevado que é necessário que o tribunal se debruce sobre essa questão, porque dependendo do resultado, vai ter muita gente desempregada. Pois bem, então, o acesso aos tribunais superiores, portanto, é um acesso restrito e é um acesso tecnicamente mais apurado. Ou seja, nós temos para o recurso de revista, para o recurso extraordinário, para o recurso especial, pressupostos intrínsecos ou específicos que os advogados devem dominar, eles devem conhecer esses pressupostos. Então, a primeira virtude que eu diria que deve ter um advogado que atua perante o Tribunal Superior é conhecer bem qual é as características próprias do recurso que ele vai manejar. Se é o recurso de revista, se é o recurso especial, se é o recurso extraordinário. O que nós vemos muitas vezes aqui? Aqueles advogados generalistas que pegam de tudo e entram com recursos assim que nem forçando a barra dá para conhecer. Quer dizer, aquilo que nós chamamos de erro grosseiro, que não dá para usar o princípio da fungibilidade. E aí, nós temos de tudo. Nós temos desde aqueles que chamam o recurso de revista de recurso especial,
de apelação ou coisa do gênero, como aqueles que simplesmente manifestam o seu inconformismo e não sabem enquadrar em violação de lei, divergência jurisprudencial, nem demonstrar por que teria transcendência jurídica ou política, por exemplo. Tá? Então, essa seria, no meu modo de ver, a primeira virtude. Estaria muito mais ligada ao savoir-faire, né, uma competência, um conhecimento. Agora, existem algumas virtudes que são muito necessárias para quem atua em tribunal superior e que aí eu vejo descuidada por qualquer um, independente dele atuar na esfera trabalhista ou não, ou atuar na esfera vamos dizer assim, do STJ, Sim. que é compreender que hoje, pelo volume de processos que nós temos que julgar, pela massa processual que aguarda julgamento nos tribunais superiores, quando vem um recurso de 200 páginas, de 100 páginas, de 50 páginas, esse recurso, muitas vezes, como não se segue necessariamente a ordem cronológica de chegada dos recursos, vamos dizer assim, nós não vamos parar para resolver um processo desse se tem vários outros que é possível resolver com, vamos dizer assim, aqui não foi cumprido um pressuposto extrínseco do recurso, que é, por exemplo, a tempestividade, a representação processual. Então, esse se resolve rápido. Agora, esses mais complexos não porque a matéria seja complexa, mas porque o advogado é complicado, porque o advogado não teve capacidade de síntese e não teve objetividade. Quando eu digo muitas vezes, a causa é boa, o advogado é que complicou essa causa. Nossa. Quer dizer, se ele fosse mais objetivo e sintético, talvez a gente analisaria muito mais rápido e melhor. Agora, o que explica algumas vezes a falta de concisão e a falta de objetividade? É exatamente quando você não tem o bom direito, então é preciso, vamos dizer assim, enrolar, é preciso um discurso para explicar aquilo que é o inexplicável, aquilo que é o indefensável. Então, eu preciso um discurso. O Chesterton, né, esse autor inglês, ele dizia que o caminho para a verdade é aquele. A mentira, você pode ter 1000 caminhos. Por quê? Porque se não é aquilo que leva a Roma, a gente diz, né, todos os caminhos levam a Roma. Mas, muitas vezes, o que nós vemos em matéria de prestação jurisdicional, quando nós procuramos defender o indefensável, aí qualquer vara é boa, qualquer discurso minimamente consistente ou coerente acaba, vamos dizer assim, enganando. Mas o bom julgador não vai se deixar enganar. Então, essa é a segunda característica, né? Essa objetividade. E por quê? Porque quando o advogado facilita a vida do ministro que tem que julgar, esse recurso vai ser apreciado melhor e mais rapidamente. Interessante que, no caso da Justiça do Trabalho, nós editamos, há uns anos atrás, a Instrução Normativa número 23. Essa Instrução Normativa número 23, no fundo, dava uma série de orientações de como preparar um recurso de revista. Manual. Um manual dizendo, olha, é preciso fazer o cotejo analítico entre a decisão recorrida e a divergência jurisprudencial que você apresenta para mostrar onde que está havendo a divergência.
cotejo analítico entre a lei que você está dizendo que é violada e a decisão recorrida. No que está, um está dizendo A e o outro dizendo não há. É preciso transcrever o trecho da decisão recorrida em que você diz assim, aqui está a tese da decisão recorrida e aqui está a tese da divergência jurisprudencial. Pois bem, isso faz com que, batendo os olhos no recurso, você já sabe, isso aqui tem ou não razão aquele que está defendendo, entrando com o recurso. O que nós verificamos, infelizmente, é que quanto mais o processo vai subindo de instância, com a facilidade do corta e cola, o que nós vemos é que aquela petição inicial, quando ela se transforma em recurso ordinário, ela já vem com o dobro de tamanho, porque juntou muita coisa, mas não se jogou nada fora. Depois, para o recurso de revista já vem triplicada. É preciso fazer esse enxugamento, é preciso essa capacidade de síntese, né? Uma terceira virtude, e aí é comum a advogados, juízes, o Niklas Luhmann, naquele livro Legitimidade pelo Procedimento, é interessante que ele dizia o seguinte, quando nós seguimos a liturgia do procedimento judicial, seguimos todas essas formas protocolares, se gera naquele que vai ter, eventualmente, uma decisão que lhe é desfavorável, uma convicção de que, sendo seguidas as formas, e com toda a solenidade, com toda a seriedade, que a sua causa foi bem analisada, que a sua causa, e que possivelmente ele não terá razão. Se nós vemos uma informalidade muito grande, vamos dizer assim, a desobservância desses protocolos, às vezes, principalmente o cliente, mais do que o advogado, ele pergunta, mas foi esse juiz que decidiu a minha causa? Foi esse advogado que defendeu o meu processo? Eu tenho ouvido, atualmente, que a gente faz as sessões por videoconferência, outro dia uma advogada me comentava, olha, ministro, nunca nós fomos tão cobrados pelos nossos clientes, porque como todas as sessões são transmitidas ao vivo pelo YouTube, o cliente sabe que o seu processo vai ser julgado no dia tal, ele vai assistir e ele quer ver como que o advogado se porta, como o juiz decide. E das coisas que me impressionou muito nesse período de pandemia, que nós transformamos os julgamentos de presenciais em telepresenciais, por um lado, se democratizou o acesso às instâncias superiores. Hoje o advogado sustenta de qualquer parte do Brasil. E o que nós começamos a ver? Um despreparo para se fazer sustentação oral, para se atuar nos tribunais superiores. Dando alguns exemplos, advogado que aparecia sem gravata, advogado que aparecia sem paletó, nós não estamos exigindo o uso de toga, mas o mínimo de decoro, né, se nós, juízes, estamos aqui, eu presido a minha turma de toga porque eu estou aqui no tribunal. Os colegas que estão atuando em suas casas estão de terno e gravata. Por que o advogado vai estar vestido, né, sem o devido decoro? Segundo, uso da linguagem.
muitas vezes uma linguagem tão coloquial. Olha, vocês que estão para julgar, olha, gente. Então, essa forma muito, vamos dizer assim, plana de prestação jurisdicional, de se dirigir à corte, faz com que nós pensemos seriamente naquilo que, por exemplo, eu, quando estive nos Estados Unidos com a ministra Cristina, tivemos lá palestrando no Wilson Center e, ao mesmo tempo, visitando a Suprema Corte Americana, nós pegamos, no primeiro dia de visita à Suprema Corte, a cerimônia em que são credenciados perante a Suprema Corte os advogados que vão poder atuar, porque demonstraram que têm competência e estão, eu não lembro agora se tem algum exame especial, mas tem que ser credenciado, não é qualquer um que atua. Hoje no Brasil, o que a gente vê, o advogado tira a carteirinha hoje, amanhã está querendo fazer sustentação no Supremo Tribunal Federal. Então ele tem que observar, como diria o ministro Marco Aurélio, ao se queixar, né, da forma muito coloquial de uma determinada causídica, mas e a liturgia, né, do julgamento? Eu só insistiria nesse aspecto. A liturgia não é algo simplesmente que se decidiu arbitrariamente que vai ser desse jeito. É exatamente para gerar no jurisdicionado, principalmente aquele que perde, que a sua causa foi seriamente apreciada, seriamente julgada. Então, linguagem indumentária, protocolos, né, são também virtudes que eu diria assim, também de uma cortesia de trato. Nós temos que saber, por exemplo, um magistrado não pode passar apito em advogado. Né? Sem dizer, olha, doutor, por exemplo, nas vezes em que eu tive que chamar a atenção, eu dizia, doutor, onde é que está o paletó? Né? Doutor, onde é que está a gravata? Mas assim, eu estava com um problema, ou o paletó está aqui na cadeira. Então, se você puder fazer a gentileza, né, para nós estarmos todos no mesmo ambiente, com a mesma indumentária, né? E também o trato, tanto de magistrados entre si, tem que ser de cordialidade. Eu posso divergir de um colega, mas tenho que saber fazê-lo com cortesia. Também o advogado, ao falar da parte adversa, tem que saber, né, muitas vezes, saber fazê-lo com, vamos dizer assim, de forma a não causar alguma humilhação. Por quê? Porque depois acontece o que a gente conhece da terceira lei de Newton, né? A toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário e de igual intensidade. Podemos acabar tendo aí um bate-boca entre magistrados, entre advogados, Ministério Público. Então, essas seriam as virtudes que eu destacaria, mas, assim, bem sumariamente, como dicas para aqueles que atuam perante tribunais superiores. Mas eu queria abordar especialmente, como o Rafael acabava de sugerir pela sua pergunta, das maiores preocupações que hoje eu tenho em relação ao judiciário brasileiro. Né? Eu estou preparando um artigo a pedido de um amigo para uma revista acadêmica que vai se intitular A Pandemia do Ativismo Judicial no Brasil. Eu diria, o ativismo judicial no Brasil, primeiro, é uma doença, ou seja, ele começa com o voluntarismo jurídico, eu gostaria de decidir dessa forma,
continua com o ativismo no sentido de atropelar a lei, substituir a lei pela vontade do magistrado, e aí qualquer discurso é válido. E, em geral, os argumentos são de natureza mais emocional do que racional. O princípio da dignidade da pessoa humana na justiça do trabalho muitas vezes serve para se impor obrigações de conteúdo econômico concreto, quando não há lei nenhuma que ampare determinada pretensão. Portanto, é muito mais um desejo de acolher uma pretensão que se considera justa. Não, eu acho justa essa pretensão, mas não está prevista em lei. Portanto, a atividade do juiz é uma atividade que não pode ser só aplicar a lei, ele tem que ter um poder criador. E aí nós estamos correndo o risco de atropelar a harmonia dos poderes e nos fazermos de legisladores. O ministro Moreira Alves ele dizia que o Poder Judiciário pode ser legislador negativo, dizer que uma lei é inconstitucional, mas não positivo de se substituir ao legislador. Então, vamos dizer assim, estou convencido, primeiro, que é uma doença, o ativismo judiciário, que se baseia no voluntarismo jurídico, eu quero dar, depois eu primeiro decido e depois vou procurar argumentos que fundamentem o meu desejo, a minha decisão. Segundo, por que eu digo que é uma pandemia? Hoje, todos nós magistrados, e aqui me incluo, obviamente, todos nós estamos sujeitos a essa doença. Todos nós temos essa tentação. Quando sentimos que alguma coisa é justa, nós queremos dar aquela pretensão a quem a pede, mas muitas vezes não há base legal. E aí podemos correr o risco de atropelar a Constituição, a separação dos poderes. E o que nós vemos? Hoje nós vemos claramente o ativismo judiciário imperar no Poder Judiciário brasileiro, da primeira à última instância do Poder Judiciário brasileiro. Então, ninguém escapa dessa tentação, e como a pandemia do Covid-19 são uma minoria da população que está contaminada, mas todos estão sujeitos, todos podem pegar a qualquer momento. E aí nós vamos ver que uns vão estar assintomáticos, outros mais sintomáticos, e outros vão se deixar levar totalmente por essa doença do ativismo judiciário. Então eu fiquei impressionado esta semana mesmo. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão em relação à Justiça do Trabalho sobre correção monetária, decidiu que a correção monetária na esfera trabalhista teria que ser igual à correção monetária de todos os demais ramos do Poder Judiciário, de todos os demais ramos do processo, de todos os demais ramos civil, administrativo, previdenciário, tributário. Né? Portanto, nós podemos dizer, houve algum ativismo judiciário aí? No meu modo de ver, sim. Quer dizer, a solução, vamos dizer assim, o desequilíbrio que existia entre, vamos dizer, como eram remunerados os créditos judiciais trabalhistas, como eram remunerados os créditos judiciais trabalhistas? Como TR mais 1% de juros. Todos os outros, segundo a tabela que consta do acórdão do Supremo,
todos os outros tinham uma remuneração muito abaixo. Por quê? Porque a taxa de juros era menor. E, ao mesmo tempo, todos os outros estavam equiparados. Só a Justiça do Trabalho com a TR estava num patamar muito superior. O que ocorreu? Decisão do meu tribunal, pegando uma decisão do Supremo em matéria de precatórios, que tratou das duas partes da retribuição do crédito judicial, em matéria de precatórios, tratou dos juros e tratou da correção monetária, para a Justiça do Trabalho ficou-se só com aquilo que era o melhor da decisão, que era a questão da correção monetária, e se estabeleceu o IPCA. Então vamos dizer o seguinte: o patamar de todos os débitos cíveis, previdenciários, administrativos, tributários, estavam nesse patamar. O crédito trabalhista já estava nesse patamar com o TR mais 1% de juros. A decisão da Justiça do Trabalho foi levar ainda mais aqui para cima. Pois bem, o que se decidiu no Supremo Tribunal Federal foi colocar todos no mesmo patamar. O que eu vi uma decisão esta semana, na aplicação por um juiz de primeira instância, dizer: eu aplico a decisão do Supremo e defiro, além disso, uma indenização suplementar da diferença entre o que o Supremo estabeleceu e aquilo que eu entendo que é o devido. E esse a mais, sem base legal nenhuma. Por quê? Porque nem foi pedido. Portanto, o que eu verifico é que, realmente, o ativismo judicial, ou seja, o desejo de se fazer justiça, mesmo a míngua de uma base legal mais sólida, vamos dizer assim, afeta a todo o poder judiciário. Portanto, como é que nós vamos combater? Com esse, que eu diria, eu faço sempre uma autocrítica, eu sempre penso, será que eu aqui não estou atuando de forma ativista? Será que aqui eu não estou primeiro decidindo para fundamentar depois? Eu não estou fazendo aqui crítica vamos dizer assim, a colega nenhum. O que eu estou dizendo, estou fazendo uma autocrítica. Eu estou dizendo assim, é algo que se observa em todo o poder judiciário, alguns mais afetados, outros menos afetados. Agora, qual que é o problema dessa doença do ativismo judiciário? E isso todos estão de acordo. É que gera insegurança jurídica. Por que gera insegurança jurídica? Porque de cada sentença, de cada cabeça uma sentença. Um magistrado, quando você não tem a base legal clara, cada magistrado vai decidir de uma forma. E aí, o que nós vemos é os advogados realmente reclamam muitas vezes. Eu não sei, caiu na turma tal, sai de um jeito, caiu na turma qual, sai de outro. Loteria. Depois, o que acontece? Escrevi recentemente um artigo que era puramente descritivo, né? Confronto entre TST e STF, né? Análise psicológica do direito. E o que eu colocava nesse artigo, que até foi citado numa decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que fazia críticas a decisões do Tribunal Superior do Trabalho. O que acontecia? Sempre que o Supremo decidia alguma questão que reformava a decisão do TST, essa decisão não era aplicada, ou sempre se encontrava um distinction para não aplicar a decisão do Supremo. O que acabava acontecendo? E que é um problema que nós sofremos
na Justiça do Trabalho bastante. Na medida que o Tribunal Superior do Trabalho, muitas vezes, tem dificuldade de assimilar a jurisprudência do Supremo, os TRTs também são refratários à jurisprudência do TST. Então, há tribunais que o volume de recursos que chega ao TST é muito grande e o nível de reforma das decisões é enorme. Por quê? Porque não acata, não respeita a jurisprudência do TST. O que eu estou descrevendo fatos aqui. Estou descrevendo fatos. Qual que é o fato, para mim, mais chocante ao começarmos esse ano de 2021? É o fato de, hoje, o Tribunal Superior do Trabalho, exatamente por todas essas circunstâncias que eu estou narrando aqui, mesmo tendo a reforma trabalhista, desde 2017, reduzido a demanda trabalhista em 33%, nós temos hoje um aumento de recursos na faixa de 500 mil de processos a julgar no TST. Eu acho que não tem tribunal no mundo que tem um volume de 500 mil de processos para serem julgados por 27 ministros. Eu comecei o ano passado, né, recebi uma herança de 10 mil processos quando voltei à bancada, consegui reduzir para 7 mil, começo em janeiro com os mesmos 10 mil que se multiplicaram, porque o número de recursos, o desejo de chegar ao TST, ou muitas vezes o desejo de chegar ao Supremo, é muito grande. Todos acham, nessa insegurança, eu acabo ganhando. A gente não tem certeza de nada. Portanto, eu faço aqui uma autocrítica, no sentido de verificar que todos nós, no judiciário brasileiro hoje, estamos sujeitos a essa pandemia do ativismo judiciário, em maior ou menor grau, mais sintomáticos, mais assintomáticos, mas todos estamos sujeitos, e temos que conseguir combater essa doença de alguma forma para gerar segurança jurídica para a sociedade. Espero que nós venhamos a caminhar para esse combate da pandemia, porque senão a prestação jurisdicional realmente não será possível atender a tanta demanda, porque os recursos só estão aumentando sem que nós tenhamos capacidade de fazer frente a eles. Então era isso, mais ou menos, que eu tentei responder aí a tua pergunta e apresentar aquilo que eu vejo como virtudes judiciais. Olha, o senhor foi... Tanto para advogados como para juízes. E o senhor foi além do que a gente esperava, né? O senhor foi preciso nessas questões das virtudes. A gente, aqui no canal, o objetivo é falar para os jovens advogados para justamente se fortalecerem nessas virtudes tão importantes para alcançar a justiça, né? Ter a justiça, o ideal de justiça como norte. E, ministro, eu sei que o senhor tem outro compromisso agora, eu não vou prender o senhor, mas gostaria muito de agradecer tudo novamente, agradecer também ao Fernando Sintra, que viabilizou esse contato, e dizer que aqui o senhor vai ser sempre muito bem-vindo para dar uma aula como essa, que foi realmente para esses jovens que estão chegando agora no meio desse ativismo judicial, no meio dessa insegurança jurídica, vão ter, como bem alertou o seu pai, vão ter esse desafio nas suas carreiras, vão ter que enfrentar essa dificuldade e numa sociedade como um todo. E os advogados, pelo papel que eles têm, pela liturgia que eles devem se investir e pela importância que eles têm para a sociedade, têm que assumir esse papel também. Assumir para evitar esse tipo de serviço para a justiça brasileira, para o país, e ter sempre o dever e o bem como
meio-fio da estrada que leva até essa justiça. Ministro, eu estou preocupado com o seu horário, porque eu sei que o senhor tem compromisso. Não, já passei mesmo. Então, eu queria me despedir de você, de todos os que participaram aí desse evento, e numa próxima podemos voltar a nos encontrar. Fiquem com Deus. Um grande abraço. O senhor também, muito obrigado, ministro. Tchau. Tchau.